Boa noite, Augusto. Hoje eu vou fazer uma videoaula falando sobre o modelo OSI. Eu vou falar uma ideia geral dele, vou comentar algumas camadas e depois, como é feito em dupla, o Kaique vai comentar as camadas restantes. Tá ok? Então, começando. Modelo OSI. É, essa videoaula do modelo OSI é um trabalho para disciplina de prática, né? Da prática 7, o docente Augusto e os discentes Alisson Silva e o Kaique Benítez. O modelo OSI. O que seria esse modelo OSI? O OSI, a sigla corresponde a Open System Internet Interconnection, ou, no português, Sistema de Interconexão Aberto. Ele possui 7 camadas, sendo elas: o processo começa na camada física, onde os sinais elétricos são convertidos em zeros e uns, e termina na camada de aplicação, onde atuam os protocolos, como por exemplo o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, que é um dos mais usados na parte de redes, certo? Essas camadas, ela vai da camada 1 até a 7. Essas camadas elas pegam do nível mais baixo até o nível mais alto da utilização do sistema. A camada física é onde transforma mesmo, como a gente comentou ali já, os sinais elétricos que vêm por cabos, que vêm por inúmeros meios de comunicação, pode ser fibra, cabo de cobre e tudo mais. Ele transforma todos aqueles impulsos elétricos recebidos nesses cabos, nessas vias de transferência, em zeros e uns, para que a máquina consiga entender. Depois tem a camada de enlace, a gente vai se aprofundar um pouquinho, que seria o acesso aos meios. A camada de rede, que é o endereço, o melhor caminho. A camada de rede seria o IP, né? que seria a sua identificação, o seu protocolo de identificação. E o melhor caminho, qual seria o caminho melhor a se passar para conseguir ter aquela conexão entre os dois pontos. O transporte é a conexão ponto a ponto. A camada de sessão é a comunicação entre os hosts. A camada de apresentação, que é a representação dos dados, e a camada de aplicação, que é o processo da rede para aplicações. Na camada física é onde se inicia todo o processo. O sinal que vem do meio, cabos TP, por exemplo, por fibra ótica, dentre outros, chega à camada física em formato de sinais elétricos e se transforma em bits, o 0 ou 1. Como no cabo navega apenas sinais elétricos de baixa frequência, a camada física identifica um bit de valor 0 como sinal elétrico de menos 5 volts e identifica um bit de valor 1 como sinal elétrico de mais 5 volts, como a gente pode se definir na figura abaixo. Então, quando tiver baixa a voltagem, a gente vai por volta de menos 5, ele vai dar como 0. A hora que tiver um pico mais alto, que ele subir essa voltagem, ele reconhece como 1. É assim que funciona a parte dos bits. Ele recebe os dados e começa o processo, ou insere os dados finalizando o processo, de acordo com a ordem. Podemos associá-la a cabos e conectores para ajudar na semântica. Exemplo de alguns dispositivos que atuam na camada física são os hubs, transceivers, cabos, etc. Os switches, os roteadores, tudo mais, eles trabalham nessa camada, que é o que faz a ligação, né? Os conectores, né? A camada física trata coisas tipo distância máxima dos cabos. Por exemplo, no cabo do cabo TP tem que ser no máximo 90 metros. Mais que isso, ele começa a dar percas e pode ter uma falha na comunicação. Conectores físicos, tipo BNC do coaxial, que seria aquele cabo de antena parabólica, correto? Ou RJ45, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, mesmo na parte de internet e tudo mais. Pulsos elétricos, no caso do cabo metálico, ou pulsos de luz, no caso da fibra ótica, dentre outros. Indo agora para a camada de enlace, a gente pode falar dela sobre o seguinte, que a camada, após a camada física ter tratado os dados de maneira que a camada de enlace os entenda, inicia-se a segunda parte do processo. Qual seria essa segunda parte? Um aspecto interessante é que a camada de enlace já entende o endereço físico MAC, que
é o endereço Media Access Control, ou controle de acesso à mídia. Esse endereço MAC ele é único para cada dispositivo. Então, cada dispositivo tem o seu endereço MAC no mundo, certo? O MAC address é um endereço hexadecimal de 48 bits, como a gente mostra no exemplo aí. Na próxima parte do processo de intercâmbio entre as camadas do OSI, quando o dado é enviado à camada de rede pela camada de enlace, esse endereço vira endereço de IP, ou seja, o MAC se transforma no IP, um Internet Protocol, um protocolo de internet. Lembremos que tanto um endereço MAC quanto um endereço IP nunca se repete. A camada de enlace trata nas topologias de rede, dispositivos como switch, placas de rede, interfaces, etc. E é responsável por todo o processo de switching. Então, no enlace é onde vai ter as topologias, salvo engano, seria a topologia de estrela, poderia ter a topologia linear, se eu não me engano, tem a topologia de círculo, tem a de círculo não, desculpa, de anel, são onde entra todas essas topologias, que são as formas de interligação do cabeamento. Após o recebimento dos bits, ela os converte de maneira inteligível, converte de bit para byte, por exemplo. Os transforma em unidade de dado, subtrai o endereço físico e encaminha para a camada de rede que continua o processo. Então ela vai pegar aqueles bits, converter para bytes, por exemplo, né, com uma forma que a gente vai conseguir ficar de certa forma mais inteligente, né, uma maneira melhor de se entender, já obtendo junto com esses dados o IP do dispositivo ou o MAC dele, né, e vai passar para a próxima camada. Essa próxima camada, que seria a camada 3, é a camada de rede. Pensando em WAN, é a camada que mais atua no processo. A camada 3 é responsável pelo tráfego no processo de Internet Working. A partir de dispositivos como roteadores, ela decide qual o melhor caminho para os dados no processo de interconexão, bem como estabelecimento das rotas. A camada de rede já entende o endereço físico que o converte para o endereço lógico, o endereço IP. Exemplo, o dispositivo atuante nesta camada é o roteador, que sem dúvida é o principal agente no processo de Internet Working. É este que determina as melhores rotas baseadas em seus critérios, endereça os dados pela rede e gerencia suas tabelas de roteamento. Então é a camada onde vai ser, realmente tudo vai ser interligado e vai ter sua comunicação, certo? A partir de agora, o Kaique vai continuar com a nossa apresentação. Boa noite, Augusto. Continuando aqui o nosso trabalho sobre camada modelo OSI, vou dar continuação aqui ao que o Alisson já fez uma parte. Vou continuar da parte aqui da camada de transporte. Boa noite, meus alunos, né? Então, a camada de transporte é responsável pela qualidade na entrega e recebimento dos dados, como já diz o próprio nome, né? Transporte. Após os dados já serem endereçados, virem da camada 3, é hora de começar o transporte dos mesmos, como está exemplificando aqui na imagem e tal. A camada 4 gerencia esse processo para assegurar de maneira confiável o sucesso no transporte dos dados. Após os pacotes virem da camada de rede com seus remetentes e destinatários, é hora de entregá-los como se as cartas tivessem acabado de sair dos correios. O carteiro fosse a transportar. Junto dos protocolos de endereçamento, IP e IPX, agora entra o protocolo de transporte, por exemplo, o TCP/IP e o SPX. Camada de seção. Após a recepção dos bits, a obtenção do endereço e a definição de um caminho para o transporte, se inicia então a seção responsável pelo processo de troca de dados e comunicação. A camada 5 é responsável por iniciar, gerenciar e terminar a conexão entre hosts. Para obter êxito no processo de comunicação, a camada de seção tem que se preocupar com a sincronização entre hosts.
para que a seção aberta entre eles se mantenha funcionando. A partir daí, a camada de seção e as camadas superiores vão tratar como PDU dos dados. Protocol Data Unit, ou em português, Unidade de Dados de Protocolo, os PDUs, em telecomunicações descreve um bloco de dados que é transmitido entre duas instâncias da mesma camada. Cada camada recebe a PDU da camada superior, como um bloco de dados. Adiciona seu cabeçalho, em alguns casos também são adicionados rodapés de controle, criando a sua própria PDU. Esse processo é o chamado de encapsulamento. Camada de apresentação. A camada 6 atua como intermediária no processo frente às suas camadas adjacentes. Ela cuida da formatação dos dados e da representação deles, e é ela a camada responsável por fazer com que duas redes diferentes, por exemplo, uma TCP/IP e outra IPX/SPX, se comuniquem, traduzindo os dados no processo de comunicação. Alguns dispositivos atuantes na camada de apresentação são o Getter, ou os transceivers, sendo que o Getter, no caso, faria a ponte entre as redes traduzindo diferentes protocolos. E os transceivers traduzem sinais, por exemplo, de cabos UTPs em sinais com cabo coaxial inteiro. A camada de aplicação, falando agora a nossa última, a camada de aplicação é a que mais notamos no dia a dia, pois interagimos direta com ela através de software como clientes de correio, programas de mensagens instantâneas, etc. A camada 7 é basicamente a interface direta para a inserção e recepção de dados. Nela é o que atuam o DNS, Telnet e o FTP, e ela pode tanto iniciar quanto finalizar o processo. Como a camada física se encontra um dos extremos do modelo. E é isso, Augusto, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a nossa aula e sobre o modelo OSI. Vamos disponibilizar lá no ambiente virtual. Ambiente virtual não, né? No Google Sala de Aula. E é nóis. Valeu!